Finalmente esfriou. E se não fossem seus amigos do Facebook, talvez você não saberia disso. Talvez eu sairia sem casaco na rua se não fossem eles. Meu nome é Gustavo e sejam bem-vindos a mais uma Cozinha do Bancário. Yeah! Sejam bem-vindos a mais uma Cozinha do Bancário. Meu nome é Gustavo, mais um bancário metido a cozinheiro nesse Brasil de Amado Batista e Pedro de Lara. Hoje, como vocês podem ter percebido pelo título, vamos ensinar a fazer uma coisa diferente. Aproveitando que esfriou, nada como uma sopa quentinha, principalmente se servida dentro do pão italiano. Bem, os ingredientes que você vai precisar para fazer essa maravilhazinha em forma de creme serão os seguintes: 4 latas de milho verde, azeite a gosto, 2 caixinhas de creme de leite, uma cebola roxa grande. Você vai precisar de 2 medidas de lata, a mesma lata que você vai usar do milho verde, 2 medidas de leite. Os temperos: uma noz moscada, 2 dentes de alhos grandes, aproximadamente 20 gramas de cebolinha, ou umas 3 colheres de sopa, a mesma quantidade de salsinha. Você tá vendo ali no cantinho que tem... aquilo ali é manjericão em pó, desses que você compra em mercado mesmo, em saquinho. Pode ser ele mesmo. O alecrim, um pequeno detalhe, eu não coloco ele na receita. Eu utilizo ele mais para finalizar o prato, ok? E claro, vamos aos utensílios que você vai precisar. Os utensílios são bem simples: um liquidificador comum, uma peneira grande, uma panela grande, uma faca para você cortar todos os temperos ou tudo aquilo que precise de corte, uma faca de pão para que você abra os pães italianos e, obviamente, vai depender muito da quantidade que você vai fazer. A receita que eu estou fazendo aqui, ela serve até 8 porções ou 4 pães italianos grandes, tá? Então tenha isso em mente. Bem, com todos os ingredientes já prontos, podemos começar. Eu apenas tive a decência de pré-preparar algumas coisas para evitar vocês da parte mais maçante, que é cortar, picar, blá blá blá. Mas daqui pra frente é tudo rápido, então acompanha comigo. Liquidificador. Você vai abrir o seu liquidificador. Sim, ele foi lavado antes, tá? E vai pegar a sua peneira e primeiramente vai colocar dentro dele as 4 latas de milho. Detalhe, por favor, tire a água do milho. Não vai água nessa receita. Apenas leite e creme de leite. Ok, uma foi. Aí você vai colocar aqui. A segunda, você põe aqui, escorre bem a água. Ok, põe dentro do liquidificador. Pega a terceira lata. Escorre. Joga lá dentro. Pega a quarta lata. Escorre. Coloca lá dentro. Tá? Pronto. Eu vou separar a peneira aqui do lado, porque nós vamos precisar dela depois. Feito isso, você vai adicionar 2 caixinhas de creme de leite, 200 gramas cada caixinha, então 400 gramas, tá? Adiciona ela bem. Uma dica que eu dou é abra ela por completo, porque aí você aproveita bem ela, bem a totalidade dela. Às vezes você abre somente a ponta e fica bastante coisa dentro. Assim ela fica bem utilizada. Mais uma caixinha de creme de leite. Isso. Pronto. Ó, aquele esquema que eu falei.
você vai adicionar agora 2 medidas da lata de leite, a lata que você usou previamente do milho. Você vai colocar 2 dela. A primeira. Vai a segunda. Eu recomendo o uso de leite integral, tá? Se você faz uso do leite desnatado ou do semi-desnatado, bom, questões de saúde a gente até entende. E eu não quero falar um palavrão agora, né? Mas usa o leite integral aí, Jubileu. A cebola eu cortei ela em pequenos pedaços, então você não precisa cortar ela bem fininha, afinal de contas vai moer aqui dentro. Ok, foi uma, foi a outra. E, por fim, o alho. O alho bem picadinho, tá? Agora, tampa bem tudo isso, tá? Parece muita coisa? Parece, é muita coisa. Até que não, viu? Já vão ver que não. Tá? Então, separar aqui o leite. E... vamos ligar o liquidificador, certifique-se que esteja tudo tampado, você não vai querer fazer lambança, né? Ou às vezes você queira, mas... apenas desligando um pouco, ele vai estar um pouquinho duro no começo, mas depois que ele bater, ele vai se soltar mais e, enfim. Outra coisa, recomendo o uso da potência máxima. Você vai bater por mais ou menos uns 3, 4 minutos. Bem, depois de 3, 4 minutos, que você vê que principalmente aqui não ficou nenhum pedaço evidente de cebola e etc. E ele assumiu uma textura homogênea. Pode ver. A base do creme está pronta, tá? Opa, desculpa aí que é só uma pequena questão de foco, foi mal. A base do creme está pronta. Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente não vai passar isso direto para a panela, a menos que você goste do seu creme com bastante bagaço de milho. Não, não faz isso, vai ficar uma bosta. Bom, vamos à parte de coar então. A gente pega todo aquele líquido que a gente conseguiu, joga dentro da peneira, não todo de uma vez, porque senão vai transbordar, certo? Você vai pegar... pode ser uma espátula qualquer para ajudar o creme a descer, porque ele é muito denso e o bagaço no fundo ele vai entupindo a peneira. Então, vamos lá. Vai dissolvendo bem. Quando você tirar todo o creme disso daqui, vai sobrar só o bagaço, tá? Inclusive eu vou fazer esse procedimento até o final para vocês verem como é que ele fica. Vá tirando sempre do fundo para que o creme passe e fique somente o bagaço. Ok? Ó, vocês estão vendo? Quando ele está assumindo a textura de bagaço, ó, você quase não vê o creme, mas você começa a ver todo esse bagaço molhado aqui. Não sei se vocês já fizeram cerveja alguma vez na vida, mas é mais ou menos quando você mistura a água e o malte, ela está fervendo. Aí você consegue ver o malte borbulhando em cima da água. Resumidamente, vá fazendo esse procedimento ó, até que fique somente o bagaço, tá?
Resumidamente, ele vai ficar nessa textura aqui. Se você quiser usar um pouquinho de leite para ajudar a soltar o pouco que ficou aqui no bagaço, você pode colocar, mas só um pouquinho, tá? Porque senão deixa a receita muito aguada e vai perder um pouco do charme natural dela, né? Então, vamos lá, até tirar todo esse líquido daqui e ficar somente o bagaço na peneira. Senhores, esse é o bagaço que fica e o creme fica na panela. Esse bagaço aqui você pode simplesmente jogar no lixo, ou se você faz horta orgânica, você pode usar ele como adubo. Ou ainda, se você for meio pentelho das ideias, igual esse bancário que vos fala, você pode jogar isso na porta do seu vizinho querido, ligar para a portaria e caguetar dizendo que ele gorfou na frente do próprio apartamento. Bom, feito isso, fogo baixo. Por que fogo baixo? Lembre-se que o milho é rico em amido. O amido, quando você mexe ele em fogo baixo, adivinha o que acontece? Ele gelatiniza, que é o charme dessa sopa. Senhores, é aqui que a magia acontece. Bem, como vocês podem ver, nós temos aqui o nosso creme de milho. Eu estou mexendo ele até ele apurar um pouco e gelatinizar. O primeiro ingrediente que eu costumo utilizar, antes que ele comece a pegar consistência, é o azeite. O azeite a gosto, tá, pessoal? Uma colher de sopa, mais ou menos, vai no olhômetro. Tá? Vamos lá. Misture bem, misture bem. Algumas versões dessa sopa, esse creme, bem falando, usa manteiga ao invés do azeite, mas eu acho que aquele gostinho de oliva deixa um sabor um pouco melhor nessa sopa, ou creme. Bom, eu já sinto que ele está endurecendo um pouquinho, então o que eu vou fazer? Agora vem a noz moscada. Lembre-se, uma noz moscada inteira. Se você for fazer meia receita, meia noz moscada, Jubileu. Então, vamos lá. Mistura bem a noz moscada. Bom, gente, mais uma vez eu esqueci de falar do sal, tá? Mas o sal você pode colocar no final de tudo, tá? Porque é aquilo que eu disse no episódio 2, se eu não me engano. É melhor você pecar pela falta de sal do que pelo excesso. Depois, uma vez que você colocou, você não tira mais. Eu, particularmente, uso 2 colheres de café de sal para meia porção dessa sopa. Então, 4 colheres de café vai ficar plausível, vai ficar bem no ponto certo, né? Até porque esse creme é um pouco adocicado mesmo, não é? Okay. Já sinto, ó, que ela tá pegando a consistência dela. Lá no fundo já está gelatinizando, lembre-se sempre, fogo baixo. Tá? Você vai adicionar a salsinha. Eu odeio quando essa desgraça não sai toda. A cebolinha. Ok. O último ingrediente, que é o manjericão, eu gosto de deixar ele para o final. Porque você preserva um pouco mais do aroma dele. Se você cozinha muito ele, você acaba perdendo muito desse aroma. E é o outro charme dessa receita também, né? Vamos misturando, misturando, misturando. Não pare de misturar, ok? Agora, a dica de ouro que eu dou quando se faz esse creme. O último ingrediente, como eu falei, é o manjericão e o sal, certo? Mas o sal eu vou colocar depois que estiver tudo pronto e misturar.
Coloca o manjericão, tá? Mistura bem todo ele. Vai ficar com uma cor linda, inclusive. Mistura bem. Mistura bem. Vai misturando até deixar bem homogêneo. Tá? Assim, mais ou menos, tá? Bom, deixou homogêneo, misturou, sentiu que o fundo já está começando a ficar com a consistência mais próxima de caldo do que líquida. Você vai fechar a sua panela e observar. Quando levantar a primeira fervura daqui e você sentir o cheiro do manjericão, você desliga o fogo e começa a misturar novamente. O caldo está pronto. Galera, levantou a primeira fervura em fogo baixo, sentiu o cheiro do manjericão vindo, é hora de você desligar o fogo, ok? Nesse momento você pode adicionar o sal, tá? Enquanto eu estava preparando as coisas aqui, eu já fiz a adição de sal também, naquela proporção que eu falei. E agora nós vamos misturar isso novamente. Quando ela começar a engrossar, é só servir. Misturando até que engrosse. Aí, ó. Não precisa de muito, ela já começa a engrossar quando a temperatura abaixa um pouco. Então, a gente atingiu o ponto certo de gelatinização do amido do milho. Perfeito. Senhores, empratamento, ou então empantamento. Faca de pão, pão italiano. Você pode usar aqueles pães italianos menores, que são metade desses daqui. Isso que eu fiz dá 8 porções nesse pão pequeno. Nesse pão grande, dá 4 porções. Isso alimenta 2 pessoas ou um morto de fome, que é o meu caso. Então, vamos lá. Você serra a ponta do pão. Realmente esse quadrado aqui, mas não precisa ser uma coisa assim tão perfeita, certo? Ok. Reserve a tampa do pão. Você vai retirar todo o miolo desse pão aqui. Retira todo ele. Ok. Vai retirando. Enquanto tiver miolo, vai retirando. Aí você deve estar me perguntando, Gustavo, posso usar outro pão que não seja o pão italiano? Pode, animal. Depende do pão, essa sopa, ela não atravessa, por mais poroso que ele seja. Ele literalmente vira uma geleia. E isso daqui não vai vazar pelos lados. A menos, claro, que você, na hora do empratamento, faça lambança. Cuidado para não fazer isso, ok? Retirou todo o miolo? Aperta bem. Dos lados, na frente, aqui ainda tem um pouquinho de miolo, aqui também, aqui também. Aperta bem dos lados. Caber o máximo de sopa possível. Beleza. Agora o nosso pão ele está pronto para receber a sopa, ou melhor, o creme. Eu vou errar até o final do vídeo. Bom, aqui nós já temos o nosso creme, que já está no ponto exato, já até endurecendo um pouquinho, que abaixou a temperatura. Vamos lá. A gente pega uma concha, né? Aqui. E coloca. Mais outra concha. E coloca. Lembra que eu falei de fazer lambança? Então. Mais uma concha aqui. Coloca. Mais uma concha aqui. Você vai colocando até você encher. Aproximadamente 3/4 do pão tá bom, tá? Mais ou menos isso. Isso, vamos lá. Aí, aqui tá legal. Tá? Aí, por que eu pedi para você reservar
a lateral do pão. Primeiro, porque isso aqui se come, né? Convenhamos. Segundo, você pode fazer um empratamento diferente usando o pão como se fosse uma tampa entreaberta, o pão como se fosse uma panela, e você usa um galho de alecrim, já previamente higienizado, para você fazer a decoração final do prato. Ó, olha só que bonitinho que fica. Tá vendo? E tá pronto o nosso prato. Senhores, aqui está o nosso prato. Olha que bonito que ficou. Maravilhoso, não é? Muitas pessoas têm me perguntado o que harmonizaria bem você tomar com essa sopa? E eu respondo, vinho. Você vai perguntar, vinho? Eu vou te responder, vinho, animal. Sim, você pode escolher um vinho com uma uva que não tenha tantos taninos. Pinot Noir, Carmener, você pode escolher mesmo até um Merlot, que são vinhos mais suaves, sem tantos taninos, e que vão harmonizar bem com o adocicado desse creme de milho. Eu trouxe hoje, a sugestão de hoje, é um vinho chileno chamado Sideways. Safra, deixa eu ver aqui, 2016. Ele é um Pinot Noir e eu acredito que vai muito bem com essa sopa. Então, basicamente é isso. Terminamos o nosso vídeo de hoje por aqui. Eu agradeço mais uma vez a paciência de vocês me verem na cozinha. Agradeço principalmente o saco de vocês sendo bombardeados diariamente por mim, pelo WhatsApp, pelo Facebook, com vídeos que eu ando fazendo. E como consideração final, mandar um grande abraço aí para nossa amiga Thay, a treinadora do time da Copa SP, no qual eu faço parte, né, que faz aniversário hoje. Então, Thay, forte abraço, felicidades e muitos anos de vida. E até a próxima, pessoal! Mas é aí, filho, me ajuda aí, mano.